falar um pouquinho sobre habeas corpus. Meu nome é Leandro Odilon, sou advogado militante na área criminal e hoje estamos aqui para falar um pouquinho desse tema bem interessante que é o habeas corpus. O habeas corpus é um remédio jurídico, tá? Ele está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68, tá? E basicamente, em que momento podemos aplicar ou impetrar um habeas corpus? O habeas corpus, basicamente, ele foi criado para combater coações ilegais, tá? Abuso de autoridade, de poder, que prive o direito do indivíduo de ir e vir. Normalmente isso acontece com a prisão de uma determinada pessoa, tá? Então, quando ajuizar um habeas corpus? Sempre que houver 4 situações. Quando houver ilegalidade na prisão, quando houver abuso de poder na prisão, quando houver nulidade na prisão, ou quando faltar justa causa para prender ou para pedir a prisão de alguém. O habeas corpus ele pode ser o repressivo e também pode ser o habeas corpus preventivo. O habeas corpus preventivo é para aquela pessoa que se encontra na eminência de uma prisão, ou seja, existe um mandato de prisão expedido, mas nesse mandato ele é eivado de algum vício de nulidade, abuso de poder, falta de justa causa ou nulidade. Então, impetra-se um habeas corpus para evitar a prisão de alguém. Tá? Isso acontece muito nas CPIs da vida, onde o depoente vai até lá e antes de ir até lá ele já pede um HC preventivo. O HC, o habeas corpus, ele deveria ou deve ser processado rapidamente, porque trata-se de uma prisão ilegal, em tese, então ele tem que ser apreciado rapidamente. Infelizmente, embora a lei diga que ele tem que ser processado rapidamente, o artigo 30º da lei 8.038 de 90, ela diz que o rito tem que ser apreciado rapidamente pela autoridade, pelo juiz, o desembargador, o ministro que irá analisá-lo. Na prática, infelizmente, isso não acontece. Então, em São Paulo, por exemplo, é vergonhoso, mas um HC demora aí 3, 4, 5 meses para ser apreciado. Então, se a pessoa se encontra numa prisão ilegal, é um abuso maior ainda, em que quando uma autoridade superior àquela que determinou a prisão, por exemplo, não aprecia, ou demora para apreciar. O prejuízo ao réu é muito grande. Bom, o que mais? O HC também é o remédio mais democrático que existe, porque não é necessário que um advogado impetre o HC. Ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Tá? Isso aí não é um óbice. Antigamente, por exemplo, e até hoje, vários presos se especializam, tá, na confecção de habeas corpus e impetram para a autoridade superior àquela que causou sua prisão. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma prisão decretada por um delegado de polícia e essa prisão conter abuso de poder, nulidade, ilegalidade ou falta de justa causa, por exemplo, o HC é impetrado ao juiz, tá, da primeira instância. Se quem determinou a prisão foi o juiz, então o HC tem que ser impetrado na instância superior, que no caso seria o Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça mantém essa decisão, e aí sim temos que ir para os colégios superiores, o STJ ou o STF. Tá? Mas, e outro detalhe importante, o HC também ele pode ser aplicado em qualquer momento processual. Então, mesmo num processo transitado em julgado, ainda assim é possível impetrar um habeas corpus. O habeas corpus também é utilizado na progressão de regime, tá? Então, o preso tem direito a uma progressão de regime, por exemplo, para o semiaberto ou para o regime aberto. E o juiz da VEC, por algum motivo, está negando aquela solicitação, aquele requerimento, aquele pedido, é possível impetrar um habeas corpus ao Tribunal de Justiça. Então, o habeas corpus é o remédio mais democrático que existe, é um remédio constitucional e qualquer um do povo pode impetrá-lo. Basta entender, conhecer um pouco dos fundamentos do HC e certamente a liberdade vai cantar lindo para quem for o paciente destinatário desse HC. Um abraço a todos e até a próxima.